Aparentemente, as mulheres andam por aí correndo atrás de homens que agem como se não se importassem. E você? Você fica aí mandando 3 mensagens para ela, checando o celular a cada 5 segundos, como se ele fosse vibrar magicamente com o amor dela. Alerta de spoiler, não vai. Não quando você está emitindo energia de Golden Retriever. A dura verdade é que, quanto mais você se importa logo de cara, menos ela se importa. É estranho. Você pensaria que gentileza, consistência e demonstração de interesse levariam você a algum lugar. Mas não. Hoje em dia, atenção é como junk food. Se ela recebe muita atenção cedo demais, ela perde o apetite. Enquanto isso, o cara que esqueceu o aniversário dela e respondeu K ao parágrafo dela, é nele que ela está pensando às 2 da manhã. A vida é injusta, mano. Mas não vamos chorar no travesseiro por isso. Vamos entender por que isso funciona. Quando você age como se não se importasse, você se torna um desafio. E as pessoas adoram desafios. É como uma falha no cérebro humano. Quando algo parece fácil demais, presumimos que não tem valor. Quando algo parece fora de alcance, de repente o desejamos ainda mais. É como psicologia reversa, mas na vida real e sem o diploma. Então agora você tem 2 tipos de caras. Um escreve poemas, manda flores, oferece massagens nos pés. O outro, ele viu a mensagem dela há 2 horas e ainda não abriu. Por quem você acha que ela está mais curiosa? Quem perde é o cara da massagem nos pés. Mas sejamos claros, agir como se não se importasse não significa ser desrespeitoso. Significa não colocá-la em um pedestal como se ela fosse a Beyoncé e você um dançarino de apoio feliz por estar ali. Você também é o prêmio. Não se esqueça disso. Você já percebeu que quando você finalmente para de se importar com alguém, é aí que a pessoa magicamente demonstra interesse? De repente ela está respondendo com frases completas. Ela está curtindo acidentalmente suas postagens antigas. Ah, agora você existe? Não é só com as mulheres, é a natureza humana. Queremos o que sentimos que não podemos ter plenamente. Então, quando você age de forma desapegada, ocupada, focada, você cria tensão. Não do tipo tóxico, mas do tipo, o que ele está pensando? E isso, meu amigo, é poderoso. Sua indisponibilidade a faz pensar que você é requisitado. Mesmo que tudo de que você esteja fazendo seja ficar em casa assistindo YouTube com cereal no colo. Enquanto ela não souber disso, você está ganhando. Mas é aqui que a maioria dos caras erra. Eles fingem não se importar, mas no fundo são obcecados. Então, eles vacilam, mandam mensagens duplas, eles perseguem as redes sociais dela, mandam uma mensagem só pensando em você a 1h43 da manhã como um bobo no limite. Isso não é misterioso. Isso é desespero com Wi-Fi. A verdadeira energia de não se importar vem de realmente ter uma vida. Você não está evitando as mensagens dela para manipulá-la. Você as está evitando porque tem coisas para fazer. Você tem objetivos, propósito, amigos, hobbies. Talvez um cachorro que respeite sua rotina mais do que ela. Quando você se torna o cara que não se esforça muito, ela começa a se perguntar se tem alguma chance com você. Agora os papéis se invertem. Você não está correndo atrás. Ela está. E é aí que você percebe. O jogo estava armado o tempo todo. Olha, as mulheres não querem um cara que não se importe com nada. Elas querem um cara que se importe. Só que não rápido demais, fácil demais, desesperadamente demais. Pense nisso. Se você der tudo de si no primeiro encontro, o que sobra para depois? Se você está sempre disponível, sempre respondendo em segundos, sempre lá, onde está o mistério? Onde está a empolgação? Você se torna um cobertor de conforto humano, não um homem por quem ela está intrigada. Então, da próxima vez que você quiser largar tudo para responder ao oi dela, pare, respire. Vá fazer umas flexões ou algo assim. Faça-a esperar. Deixe-a imaginar o que você está fazendo. Talvez ela presuma que você está conversando com outras garotas. Ou talvez ela pense que você está construindo uma nave espacial. De qualquer forma, ela está pensando em você agora.
Não se trata de ser fria, trata-se de ter autoestima suficiente para não ficar desesperada pela atenção de ninguém. Você está escolhendo, não implorando. Você não é um cachorrinho perdido. Você é o prêmio. Deixe-a ganhar sua atenção. Deixe-a imaginar o que você é. Deixe-a perseguir um pouco, porque quando você é fácil demais, você se torna chato. E se você quer se destacar em um mundo cheio de bobos, precisa ser inteligente. Então, é isso aí. As mulheres correm atrás de homens que agem como se não se importassem. Não porque querem se machucar, mas porque querem sentir que estão ganhando algo valioso. Então pare de dar descontos. Você não está em liquidação. Seja raro, seja ocupado, seja um pouco difícil de entender. E acima de tudo, pare de agir como se a atenção dela fosse oxigênio. Você estava respirando muito bem antes de ela aparecer. O engraçado é que, no momento em que um cara começa a dar espaço a uma mulher, ela começa a preenchê-lo com pensamentos sobre ele. Por que ele não ligou? Perdeu o interesse? Está saindo com outra pessoa? Agora ela está perseguindo seus stories como se fosse CSI, edição Instagram. Enquanto isso, você está apenas vivendo sua vida. Academia, trabalho, Netflix, repeteco. E bum, de repente o nome dela aparece no seu celular. Coincidência? Não. Esse é o poder de um pouco de distância emocional. Veja bem, o jogo de namoro moderno não é sobre quem ama mais. É sobre quem parece se importar menos. Pelo menos no começo. Triste? Talvez. Verdade? Com certeza. Você pode chorar por isso ou ser inteligente. E inteligente significa não fazer dela sua personalidade completa depois de um encontro para um café. Você a conheceu uma vez e agora ela é seu papel de parede? Mano, relaxa. Isso não é amor. Isso é obsessão por Wi-Fi. Vamos ser honestos. Mulheres adoram confiança. E confiança não vem de mandar mensagens 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou de encher as notificações dela como se fosse um alarme de carro. Confiança é silenciosa, é calma, é aquela energia de eu gosto de você, mas vou sobreviver sem você. Sabe o que mais acontece quando você age como se não se importasse? Você evita ser subestimado. Nada mata a atração mais rápido do que estar disponível demais. Você vira ruído de fundo, música de elevador, ali, mas não excitante. E adivinha, o cara de quem ela reclama, aquele que não se comunica, que age distante, esse é o cara em quem ela não consegue parar de pensar. Ela está decodificando as respostas monossilábicas dele como se fosse uma mensagem secreta da NASA. É tudo psicologia. As pessoas perseguem o que não podem ter plenamente. Nem se trata de aparência. Trata-se de energia. Você pode ter uma aparência mediana, mas se comportar como se fosse o CEO da Eu Não Preciso de Você, Inc., de repente você se torna 10 vezes mais atraente. O pior erro que os homens cometem é achar que atenção é sinônimo de carinho. Só porque você está sempre por perto não significa que ela vai valorizar. Você precisa criar valor sendo um pouco escasso. Você não rega uma planta a cada 5 minutos. Ela se afoga. Às vezes não se importar é se importar. Consigo mesmo. Porque quando você se coloca em primeiro lugar, sua energia muda. Você não é mais o cara implorando por uma chance. Você é o cara que ela espera que anote. Agir como se não se importasse não significa dar ghosting ou ser tóxico. Significa não investir demais em alguém que ainda não investiu em você. Trata-se de combinar energias, não de fazer testes para o amor. Você já reparou como as mulheres testam os homens? Elas te deixam em modo leitura por algumas horas para ver se você vai surtar. E se surtar, fim de jogo. Se não surtar, agora você é interessante. É distorcido, mas é real. Então, fique tranquilo. Deixe-a imaginar. Deixe-a esperar. Se ela estiver interessada, ela dará o primeiro passo. E se não? Essa é a sua resposta. De qualquer forma, você ganha. Paz de espírito ou uma garota que esteja genuinamente afim de você. Não confunda indisponibilidade com grosseria. Você pode ser gentil, respeitoso e ainda assim indisponível. Não se trata de ser um vilão. Trata-se de ser um homem com limites e respeito próprio. No minuto em que ela sente que não te tem por completo, ela começa a se esforçar mais. Ela começa a se esforçar.
E de repente, você não é mais aquele que está sempre correndo atrás. Alguns caras estão por aí escrevendo ensaios sobre amor, enquanto o cara que respondeu LOL é sobre quem ela está postando frases tristes. O jogo é injusto, mas conhecer as regras ajuda você a não perder. Então, em vez de ficar obcecado com o que ela está fazendo, concentre-se na sua própria vida. Desenvolva-se. Ocupe-se tanto subindo de nível que a atenção dela se torne um bônus, não um objetivo. Agir como se não se importasse não significa que você não tenha sentimentos. Significa que você tem controle sobre eles. E esse controle é isso que o torna perigoso, no bom sentido. Por último, se você está tentando fazer com que ela goste de você fazendo o máximo, você já perdeu. A verdadeira atração não se conquista com esforço. Ela é despertada pela presença, pelo mistério e por um pouco de distância. Vamos ser sinceros. A maioria dos caras perde a garota porque se esforça demais. E se esforçar demais não parece forte, parece desesperado. Você acha que está demonstrando amor, mas ela interpreta isso como insegurança envolta em emojis. Toda vez que você verifica se ela está online, ela sente. Toda vez que você envia uma mensagem de só pensando em você pelo 5º dia consecutivo, ela sente o cheiro. E, infelizmente, o cheiro do desespero não é exatamente um perfume. Você acha que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai conquistá-la? Não. Isso só te coloca no mesmo patamar dos grupos de bate-papo dela, do aplicativo de entrega de comida e dos lembretes do calendário. Úteis, mas nada atraentes. Mas e o cara que dá espaço a ela? Aquele que não responde imediatamente, que não manda 2 mensagens, que desaparece por um tempo? Ele se torna uma coceira que ela não consegue coçar. Misterioso, intrigante. Um quebra-cabeça que ela quer resolver. E aqui está o problema. Na maior parte do tempo, ele nem está brincando. Ele está apenas vivendo. Ele tem trabalho, academia, amigos, hobbies, paz. Ele não a está ignorando. Ele está se priorizando. E isso, ali mesmo, é magnético. A maioria dos homens corre atrás porque tem medo de perdê-la. Mas quando você para de temer a perda, você ganha poder. Você percebe. Se ela for embora, ela não era minha para começo de conversa. Essa mentalidade, inabalável. E quando você não corre atrás, ela começa a correr atrás. Ela começa a reler mensagens antigas. Ela começa a verificar seus stories para ver o que você está fazendo. A curiosidade dela se transforma em atração, e a atração se transforma em esforço. Ela pode até testar as águas. Um oi aleatório, um meme, isso me lembrou de você. Não morda a isca tão rápido. Dê tempo ao tempo. Deixe que ela sinta um pouco mais de sua falta. Deixe que ela lute pela sua atenção. O sabor é mais doce quando é conquistado. A questão é a seguinte: quando você age como se não se importasse, não está apenas demonstrando confiança. Está protegendo sua paz. Você está se recusando a investir sua energia em alguém que ainda não conquistou esse nível de investimento. Você para de esperar o telefone tocar. Você para de torcer para que ela mude de ideia. Você para de implorar por migalhas de validação. Você recupera seu poder. Ironicamente, é nesse exato momento que ela começa a te notar de forma diferente. Não como o cara que a idolatra, mas como o cara que poderia levá-la ou deixá-la. E adivinha? Isso é atraente. Não se trata de manipulá-la. Trata-se de se valorizar o suficiente para não estar disponível para alguém que não tem certeza sobre você. Você não é uma opção. Você não é um plano B. Você é o personagem principal. Haja como tal. Olhe ao redor. Os caras que estão sendo perseguidos nem sempre são os mais bonitos ou os mais ricos. São eles que sabem como ir embora sem pestanejar. Aqueles que não imploram, não choram, não perdem o sono por alguém que não os escolhe. Às vezes, fazer menos te rende mais. Quando você não persegue, você dá espaço para que ela sinta sua ausência. E nesse silêncio, ela ouve tudo o que você não disse. Ela começa a comparar. Por que ele estava tão calmo? Por que ele não surtou? Por que ele não está tentando me reconquistar? E assim, o ego dela começa a buscar um desfecho, o que geralmente significa perseguir você. Vamos ser realistas.
Se uma mulher realmente te quer, você não precisa convencê-la. Você não precisa se esforçar demais. Ela vai aparecer, ela vai ligar, ela vai se importar, sua energia será retribuída. Portanto, não desperdice seu esforço provando seu valor. Seja o tipo de homem que conhece seu valor tão profundamente que não precisa divulgá-lo. Ela perceberá isso quando vir como você está em paz sem a atenção dela. Seu silêncio falará mais alto do que qualquer discurso romântico. Sua distância dirá mais do que qualquer mensagem de bom dia. E sua ausência? Isso pode ser o que a aproxima. Continue sendo o homem que não corre atrás. Não porque seja insensível, mas porque é completo. Não porque seja frio, mas porque é calmo. E não porque não se importe, mas porque se importa mais consigo mesmo. No minuto em que você para de fazer dela o centro do seu universo, algo incrível acontece. Você começa a se tornar o centro do dela. Não instantaneamente, não magicamente. Mas com o tempo, sua ausência cria curiosidade, e a curiosidade gera interesse. Veja bem, quando você age como se não se importasse, você emana a energia de alguém que tem opções. Se você se importa ou não, não importa. A percepção é tudo. Se ela acha que você pode ir embora a qualquer momento, ela começa a andar com cuidado. Mas quando ela sabe que você sempre estará lá, quando ela sabe que pode ficar em silêncio por 3 dias e você ainda responderá com um "senti sua falta", parabéns, você acabou de se tornar um capacho com Wi-Fi. As pessoas respeitam aquilo pelo qual tem que lutar. É por isso que o emprego pelo qual você lutou parece melhor do que aquele que lhe foi entregue. O mesmo acontece com a atração. O cara que não corre atrás se torna uma recompensa, não uma rotina. E sejamos realistas. As mulheres têm intuição. Elas conseguem sentir a carência pelo telefone. Se você está enviando parágrafos para ela, enquanto ela responde com emojis, não é fofo, é desequilibrado. Você está escrevendo Shakespeare e ela está te atacando com um... Aqui está o que te torna poderoso. Desapego emocional do resultado. Se ela fica, vai embora, responde a mensagem ou desaparece. Você ainda é bom, ainda focado, ainda subindo de nível. Esse tipo de compostura é raro. E raro é atraente. Porque agora ela não te vê apenas como mais um cara tentando conquistá-la. Ela te vê como um homem que tem padrões, que escolhe com cuidado, que não distribui seu tempo como doces no Halloween. Você pode achar que está sendo frio, mas na verdade, você está sendo claro. Você está dizendo, eu não corro atrás de quem não me corre atrás. Isso não é maldade, isso é respeito próprio. Pense nisso. Quando ela não consegue prever seu próximo passo, ela começa a prestar atenção. Ela começa a repassar conversas antigas. Começa a notar o jeito como você disse, nos falamos em breve, em vez de nos falamos amanhã. Começa a se perguntar se você estava falando sério. A incerteza cria espaço, e o espaço cria desejo. Quando ela tem tempo para sentir sua falta, ela começa a te apreciar. Mas se você estiver sempre disponível, sempre lá, ela para de te notar. Você se torna o papel de parede emocional da vida dela. Confortável, previsível, seguro, mas não emocionante. Não o cara que fica na mente dela por muito tempo depois que a conversa termina. Mulheres não querem um robô. Elas querem um homem que traga presença, mas não pressão. Um homem que ofereça atenção, mas não obsessão. Esse equilíbrio é tudo. Então, quando você para de se esforçar tanto, você para de perder. Você dá a ela o presente de se perguntar o que você está fazendo, de checar o celular dela um pouco mais, de questionar os próprios sentimentos, que é exatamente o que desperta a atração. Agora é ela quem está ouvindo suas anotações de voz. Ela está perguntando às amigas, você acha que ele está afim de mim? Enquanto isso, você está apenas vivendo a sua vida, sendo sua própria prioridade. Esse é o segredo. Quando ela sente que o seu mundo não gira em torno dela, ela quer fazer parte dele. Mas quando ela sente que é o seu mundo inteiro, ela quer escapar dele. Não se trata de estar emocionalmente indisponível. Trata-se de não estar emocionalmente superexposta. Dê a ela algo para descobrir. Deixe-a curiosa. Deixe que ela se esforce um pouco também. Porque quando você deixa de lado a necessidade de impressioná-la,
você começa a impressioná-la ainda mais. Confiança é silenciosa, carência é barulhenta, e o silêncio, quando bem feito, é o que mais faz barulho. Portanto, mantenha sua energia limpa, mantenha sua vibração forte. Não corra atrás, não implore, não pense demais. Você não está aqui para convencê-la. Você está aqui para atrair o que a alinha. E se ela não correr atrás de você? Tudo bem, alguém o fará. Alguém que aprecie a paz que você traz, não a pressão. Alguém que veja seu valor, não sua fraqueza. Então haja como se não se importasse, não para brincar, mas para proteger seu valor. Porque quando ela perceber que não pode te ter tão facilmente, é aí que ela começa a te querer mais.